E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula do grupo Tutoriais Photoshop, onde nós vamos fazer uma imagem hoje baseada em algo que vimos aí no nosso grupo no Facebook. Vamos lá. Um membro, o Juan, ele pediu para que eu fizesse um tutorial baseado nisto aqui que ele encontrou na internet. Então essa arte aqui, né, que ele viu os detalhes e o passo a passo, entre aspas, não mostra como foi feito, porém as imagens do making off, certo, por esse cara aqui, Sergei Pireshkovic, sei lá. E enfim, ele fez, ficou bem bacana aí. Então, como ele não achou o tutorial, ele me pediu para fazer esse tutorial. Créditos totais da imagem ao russo, tá? Que criou essa bela imagem. Então, eu fiz a minha própria versão dessa imagem. Então, vamos lá. O que foi que eu fiz primeiramente? Eu peguei uma mão. E onde que eu achei esta mão? Eu achei exatamente aqui. Eu vim aqui no site deviantart.com, que é um site de stock images, tá? Para você utilizar, também de portfólio. Botei aqui em Resources and Stock Images e vim aqui e botei Hand. Ao colocar Hands, eu tenho aqui algumas opções de mão e olha ela aqui. Então eu clico aqui, tá? Eu não baixo direto daqui, eu venho aqui embaixo, ó, Download Image. Clico aqui e ele vai me dar a imagem completa. Beleza. Coloquei a bendita aqui. Vou salvar na pastinha de aulas do grupo. Tá aqui. Aula. Beleza. Então eu vou botar isso aqui dentro de uma pasta. Finalizado. Beleza. Veja só. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ligar novamente. Beleza. Tudo ligadinho. Beleza. Vou dar um Ctrl J nessa mão. Já cortei aqui minha redondinha. Vou fazer o seguinte: a de baixo eu vou colocar desligada a visualização para que eu tenha uma cópia de segurança. Então nessa mão aqui eu vou dar um Ctrl I para inverter a seleção. Vou ligar o fundo preto. Quando eu invertir, vou dar um Ctrl U. Vou selecionar aqui Colorize e vou colorizar num tom vermelho, olha só. Mais ou menos assim. Beleza, vou dar um Ctrl J. Antes de tudo, lembre-se de inverter a seleção com um Ctrl I, tá? Vou dar um Ctrl U novamente, Colorize, e vou colocar uma cor laranja, olha só, aqui, e aumenta-se aqui a saturação. E aqui eu vou ver um blend que mais me adeque a tonalização que eu quero. Por exemplo, se eu colocar Multiply, vai ficar um pouco legal. Olha a diferença aqui. Se eu colocar Overlay, vai ficar melhor ainda, tá? Vou dar um novo Ctrl J, Ctrl U, Colorize, e vou tornar aqui amarelo, olha só, aqui assim. E vou mudar o blend novamente. Vou colocar aqui um blend Hard Light. Então eu tenho uma mão blend normal, outra mão laranja blend Overlay, outra mão amarela blend Hard Light. A de baixo eu vou ver aqui se eu consigo um blend melhor. Caso não, olha, o modo Screen ficou bacana, né? Vamos ver aqui um modo Linear Dodge também ficou legal. Vamos botar aqui Linear Dodge. Ok, veja só como ficou aqui. Então já tem uma mão basicamente de fogo. Vou dar dois cliques aqui, tá? Vai abrir a minha Layer Style. Segurando o Alt, eu vou regular aqui um pouco essa parte aqui, ó, porque aqui embaixo eu vou ter uma opção de blend
para minha layer, olha só. Então aqui, se eu puxar tudo, ele vem muito grosseiro. Então eu vou segurar o Alt, vou quebrar esse link e vou puxar um pouquinho aqui. Aqui da mesma forma, e vou dar um OK. 2 cliques na laranja. Puxa aqui um pouquinho. Puxa aqui um pouquinho e dou um OK. 2 cliques na amarela também. Para ficar bacana, OK. Vejam só o que foi que eu fiz. Fiz as 3 aqui, ficou meio que uma brasa, né? Então o que eu vou fazer agora? Se eu no Ctrl, seguro Ctrl, seleciono as 3 aqui, Ctrl G, vou colocar dentro de um grupo aqui. Vou botar mão fogo. E aqui eu tenho algumas opções de imagens de fogo, olha só. Vou disponibilizar para vocês aí. Então eu vou pegar a primeira opção aqui, tá? Que ela já tem uma opção bem bacana de fogo aqui. Vou dar um OK, puxa aqui um pouquinho, olha só. Mais ou menos assim. Vou posicionar isso aqui um pouco mais para baixo aqui assim. O foguinho eu vou botar em modo Scream. Olha só. Feito isso, eu vou ajustar. Ctrl T, botão direito horizontal. E vou ajustar mais ou menos aqui no dedo dele, olha só. Então ele vai ficar meio que pegando fogo aqui assim. Olha só. Vou lá pegar mais um fogo. Pegar essa parte aqui, OK. Boto aqui, 2 cliques, modo Scream, certo? Vou rasterizar para tirar de Smart Object, OK? Vou diminuir aqui um pouco, Ctrl T, botão direito, flip horizontal. Aliás, não, vou flipar não, vou virar assim mesmo. E vou botar aqui embaixo, olha só. E vou puxar um pouquinho assim. Olha aqui, ó. Então a mão dele já vai pegando fogo. Vou pegar mais uma opção lá. Vou pegar essa daqui. Olha só. Modo Scream. Rasterize. Modo Scream. Também eu vou colocar aqui numa posição bacana. Olha só, aqui assim. OK, aqui. Seguro o Alt, puxo aqui. Não, fica repetido, fica feio. Vamos pegar mais um aqui. Pegar esse daqui. Rasteriza, modo Scream, Ctrl T, botão direito, Ctrl T, botão direito, flip horizontalmente, diminui aqui um pouco, ó, e vou colocar numa posição bacana, mais ou menos assim, olha só, aqui, vou aqui atrás, mais ou menos assim, vou aumentar um pouquinho aqui. OK, olha só. Ctrl T, botão direito ARP e vou só regular isso aqui para ficar um pouco mais aberto assim. OK. Nas minhas mãos, olha só, vou segurar o Ctrl, seleciono as 3, boto o Ctrl G, máscarazinha, brush preto e vou com uma máscara retirar aqui umas bordas aqui assim, olha só. Vejam só, já criei aqui a mão de fogo, basicamente. Vamos fazer o seguinte, por cima da mão, nova layer, com uma corzinha meio amarela mesmo, vamos fazer isso aqui, modo overlay, ó, e vamos ver como é que ele pode ficar. Vou diminuir aqui um pouco a opacidade, move to, deixa eu mover para cá assim, vamos ver aqui, deu uma clareada, pequena clareada aqui nas mãos, olha só, tá, beleza, isso aqui ficou assim. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui nas minhas imagens e vou pegar aqui uma imagem chamada Spark, que nada mais é do que faíscas, olha só. Vou colocar aqui assim, vou girar essas faíscas, ó, modo Scream, OK, vou botar aqui assim, mais ou menos assim, máscarazinho, vou retirar só essas bordinhas que ficou do modo Scream que eu coloquei, olha só. Então eu vou fazer o Spark aqui das minhas faíscas. Vou dar um Ctrl J, vou aumentar essas faíscas mais ou menos assim, olha só, mais ou menos aqui assim,
ok, e vou diminuir um pouco a opacidade e vou colocar um blur um pouco maior. Olha só, mais ou menos assim. E na própria máscara eu dou uma limpada aqui nessas laterais aqui assim, olha só. Eu tenho aqui também algumas fumaças, olha só que legal. Então vou pegar essas fumaças com a minha Select Tool aqui assim, olha só. Dicas do pessoal do grupo que falaram que estava faltando uma pequena, mais ou menos assim, olha só. E vamos colocar em modo Scream, mais ou menos aqui, e diminuir um pouco a opacidade, olha só. A coisa ficar meio que pegando fogo, olha que legal. Beleza. Feito isso, fizemos a mão de fogo. Vamos partir para a mão de gelo. Lembra daquela mãozinha que nós colocamos aqui embaixo? Olha só, vamos dar um Ctrl J novamente. Na bendita, Ctrl J. Pegamos ela aqui. Ctrl T, botão direito, flip horizontal. Botamos ela aqui assim. Tá? Mais ou menos assim. Ó, na posição de choque. Certo? Máscarazinha. Nós vamos ocultar essa parte traseira dela aqui, que eu não quero. Vou ocultar aqui essa parte traseira que eu não quero, olha só. Mais ou menos assim. E vamos fazer o seguinte, Ctrl I, Ctrl Shift U, para tornar preto e branco, tá? Feito isso, nós vamos aqui pegar alguns splashes que eu tenho do Shutterstock. Então eu tenho aqui splash, vou botar splash. Opa, errei aqui, splash. Então vejam só aqui, deixa eu ver aqui procurar no outro. Se eu procuro na água aqui também. Vamos lá. Vejam só, tenho esse splash aqui. O que eu vou fazer com ele, Paulo? A gente vem aqui em canais, certo? Primeiro colocamos Ctrl Shift U para deixar em preto e branco. Vamos em canais, Ctrl clique na imagem, tá? Voltamos em layers e simplesmente arrastamos dessa forma para lá, olha só. Mais ou menos aqui assim. Então nós vamos colocar aqui desta forma, onde nós vamos regular para que fique mais fino aqui esse splash, mais ou menos assim. Vamos colocar aqui de uma forma bacana, olha só, aqui assim. Com uma máscarazinha nós regulamos aqui, opa, máscarazinha nós regulamos aqui a forma do splash, olha só, tá? Vou puxar aqui mais um pouquinho, Ctrl T, botão direito, Warp na mão e vou ajustar aqui, olha só. Beleza, vou pegar esse splash aqui. Paulo, como é que eu tiro isso? Simples, Ctrl J, canais, vou aqui em Ctrl L, dou uma ajustadazinha aqui, ó, para esconder um pouco as partes escuras e deixar as brancas de fora. Ctrl clique, ler novamente e arrasto para lá, olha só. Opa, deixa eu olhar aqui, seleciono de baixo e arrasto para lá, olha só aqui. Então aqui eu posso colocar na mão dele mais ou menos assim, e com uma máscarazinha eu regulo essa parte aqui, olha só, mais ou menos assim. E na própria mão eu também tiro um pouquinho aqui da lateral, olha só, para ficar um pouco mais legal. Uma suavizada nas bordas, para que ele fique um pouco mais interessante, mais suave, tá? Então eu vou voltar aqui nos meus splashes, pegar aqui esse splash aqui, Ctrl Shift U, canais, Ctrl L, eu dou uma regulada aqui para escurecer um pouco, clarear somente a água,
Ctrl clique no Blue. Vou pegar aqui e vou arrastar para lá. Olha só, mais ou menos assim. Então aqui eu posso diminuir, mais ou menos assim. E aqui eu vou colocar o splashzinho de água saindo de trás da minha mão, olha só. Ctrl T, botão direito, Warp, e bota um pouquinho para cá. Olha só. Vou continuar nos meus splashes. Vou pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho um outro splash aqui. Deixa eu ver, shooter. Então esse aqui. Ctrl J, Ctrl Shift U, Ctrl I para inverter, para a gente localizar a água. Canais, uma Ctrl clique aqui mais ou menos. Não, deixa eu fazer o seguinte, duplicar o Blue aqui, ele criar uma cópia, Ctrl L, e a gente clareia aqui o branquinho, olha só, e clareia aqui e escurece aqui assim. Ok, vou selecionar com a varinha a parte externa, inverto a seleção, volto ao RGB e pego aqui e simplesmente levo para lá. Olha só, então aqui eu posso colocar aqui mais ou menos assim. Olha só, aqui, ok, máscarazinha, e eu dou uma regulada aqui bacana para ficar certinho, ó. Volto aos meus splashes aqui, mais ou menos. Deixa eu ver esse daqui. Esse aqui já tem, não. Deixa eu pegar esse aqui. Olha só, que bacana esse splash aqui. Não, ok. Ctrl J, Ctrl Shift U. Canais, duplicate. Ou deixa eu duplicar aqui, deixa eu ver qual que mais ressalta. Esse aqui, duplicate Blue. Ctrl L, e aqui eu escureço, ó, e torno mais aparente a parte branca, olha só. Ctrl clique, volta ao RGB, volta as layers, tá? Vou pegar aqui e arrastar para lá. Olha só que legal. Aqui eu posso fazer o seguinte, deixa eu virar aqui. Mais ou menos assim, olha só. Botar um splash de água aqui para ficar mais bacana. Vou pegar mais um splashzinho, esse aqui, que é o clássico, quase todo mundo tem ele. Aqui, ó. Então eu vou pegar com a Pen Tool, vou pegar essa partezinha aqui, olha só. Mais ou menos assim. Essa parte da água aqui, ok. Tá voltando, ok, assim. Mark Selection, Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu fazer a seleção novamente aqui. Vamos lá, aqui assim, ok. Pega aqui bonitinho. Essa parte que tá meia coisadinha aqui, assim, com ondulações. Botão direito, Mark Selection, ok. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Shift U. E vou levar Ctrl I para inverter aqui. E vou levar para lá, olha só. E vou colocar na mão deste bendito aqui assim. Olha só aqui. Mais ou menos assim. Botar em modo Clip Mask. Tá? Ó. E vou mudar o blend para ver se eu consigo um blend bacana aqui. Assim, olha só. Então ele vai ficar um pouco com efeito de água. Máscarazinha, e simplesmente eu retiro aqui essa parte aqui. Beleza. Voltando ao meu splash, Pen Tool, vou pegar essa partezinha aqui assim, ó, dessa água aqui, ok, assim mais ou menos, ok. Mark Selection, Ctrl C, Ctrl V,
Ctrl Shift U, Ctrl I, e vou levar para lá também, para tornar aqui o meu efeito mais de água. Olha só, vou botar até nos dedos isso aqui, assim, mais ou menos aqui. Vou ajustar aqui, Ctrl T, botão direito Warp, vou puxar aqui para cima assim um pouquinho, olha só, para que pegue todos os dedos, ó. Aqui, aqui, aqui assim, ok. E vou mudar o blend simplesmente para Scream, ó. Deixa eu botar para cá assim, deixa eu diminuir aqui, vai ficar melhor. Aqui, ok. Deixa eu ver outro blend aqui que fique mais bacana. Vamos botar esse aqui, diminuir um pouco a opacidade, olha só. Máscarazinha, e eu dou uma regulada aqui, para que não fique tão esquisito. Olha só. A mão, vou diminuir um pouquinho aqui o fio, mais ou menos assim. Ó. Vamos lá pegar mais uma parte aqui. Vou pegar essa outra aqui que a gente recortou e vou botar aqui assim nos dedos. Olha só, vou botar aqui no outro dedo, tá aqui, tá assim. Clipping Mask, modo Scream, ok. Vou puxar um pouquinho aqui assim, ó. Máscarazinha, dou uma regulada aqui, mais ou menos assim, diminuo um pouco a opacidade e vou fazer o seguinte: nessa mão aqui vou colocar Ctrl G, tá? Vou botar mão água, vou colocar uma layer de ajuste em Color Balance em modo Clipping Mask, ok? E vou fazer o seguinte, vou tonalizar, olha só. Eu vou até fazer melhor. Eu vou botar essas águas dentro dessa layer também. Assim vai ficar mais bacana. Deixa eu voltar a máscara disso aqui. Vamos voltar aqui a máscara, ok. Essa daqui nós vamos abaixar um pouquinho aqui assim. Assim. Ok. Deixa eu ver, esse daqui não ficou tão legal aqui, então nós vamos fazer o seguinte: com uma máscarazinha a gente regula isso aqui assim e coloca um pouquinho mais pra cá. Olha só, beleza. Esse aqui vai tomar uma limpezinha aqui embaixo. Vou pegar esse bendito aqui, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, Ctrl Shift U, vou levar pra lá aqui assim, deixa eu ver aqui, botar pra cima, tirar aqui o modo Scream, deixa eu botar aqui mais ou menos assim, aqui, ok, vamos aqui, modo, deixa eu ver aqui um modo bacana. Deixa eu ver. Vou botar isso aqui assim. Máscara, vou botar em Divide. Máscarazinha. Opa. Deixa eu abrir uma nova layer aqui para ver se tá certo. Não, vou tirar essa porcaria aqui. Vou pegar outro splash aqui que é melhor. Vou pegar esse aqui. Então aqui, olha só, eu vou girar menos aqui, vou rasterizar essa layer, vou diminuir aqui bastante, mais ou menos assim, e vou botar aqui, ó, mais ou menos aqui assim. Olha só, deixa eu fazer aqui um teste. Vou dar 2 cliques na layer, vou abrir o Blend Options, o Layer Style no caso, e vou segurar o Alt e vou arrastar aqui um pouquinho só para abrir
um pouco aqui essa questão aqui do blend, olha só. Feito isso, nós vamos tonalizar aqui novamente. Deixa eu botar aqui Right Lights, botar um tom mais azulado aqui assim, mais esverdeado aqui assim. Beleza, olha só. Então aqui, deixa eu pegar aqui o splash. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se esse splash tá legal, não tá? Isso aqui pode ser que funcione bacana, olha só. Vou voltar aqui. Ctrl J, Ctrl Shift U, Ctrl I. Vou botar assim mesmo. Ler canais. Duplicate, ok. Ctrl L, vamos clarear aqui uma parte, escurecer a outra. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos isso. Brush branco. Passamos aqui assim. Já separamos aí o splash que eu quero, olha só. Ctrl clique, RGB. Pegar aqui assim, inverter, levo para cá. Vamos ver aqui se vai ficar legal. Então, um pouquinho aqui assim. Não ficou legal não. Vamos continuar assim mesmo. Desculpa pessoal, tava clipado e melhorei esses dias. Tá aqui embaixo, ok. E agora eu vou pegar uns flares que eu tenho aqui. Vejam só. Então vamos fazer o seguinte, a gente já fez aqui a questão da água. Eu vou colocar mais um splash um pouco maior aqui para dar a impressão de que está respingando essa água em algum lugar. Mais ou menos assim. Vamos ver aqui um pouquinho. Ok, diminuir aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tudo ok. Por cima de tudo, nós vamos colocar uns flares, que é para dar aquele efeito diferente, onde nós vamos colocar. Deixa eu ver aqui um bacana para colocar na parte da água e outro para colocar na parte do fogo. Deixa eu ver. Esse aqui vai ficar legal. Vou colocar um flare em modo screen aqui assim, só mais ou menos aqui, ok. Vou com uma máscarazinha apagar uma boa parte disso aqui assim, isso aqui, ok. Vou dar um Ctrl L. Ctrl L, depois que rasteriza, senão ele não funciona. Nós vamos ajustar aqui assim, olha só aqui, mais ou menos isso. Aqui, tirar um pouquinho aqui, ok. Vou pegar um segundo flare aqui, agora vermelho. Ajustamos aqui assim. Colocamos aqui modo Screen. Olha só, aqui assim. Tonalizamos, ajustamos com a máscarazinha. Aqui, ok, assim. E por cima desse outro aqui, colocamos um azul. Para dar um efeito bacana, olha só, deixa eu ver esse aqui. Ajustamos aqui um pouquinho maior, giramos aqui assim, pelo menos assim, ok. Modo Screen, máscara, e aqui ajustamos assim, onde ele vai dar um efeito de choque entre os dois, tá? Feito isso,
nós vamos fazer o seguinte: Ctrl Alt Shift E para unir todas as camadas. Eu vou aqui em filtro. Antes disso, pessoal, vamos fazer o seguinte: na mão de fogo, vamos dar um Ctrl J e um Ctrl E, filtro Blur, Motion Blur. Vou botar um blurzinho aqui um pouco grande, mais ou menos assim, olha só. E aqui botar em modo, deixa eu ver, Soft Light ou Scream, vamos botar aqui para ficar legal. Ok, Scream. Diminui-se um pouco a opacidade. E com uma máscarazinha a gente limpa aqui na frente, olha só. Então ele deu a impressão de movimento, ó. Tá? Agora sim, Ctrl Alt Shift E, seleciona a primeira layer. Select Nik Software Color FX Pro 4 para a gente finalizar esse efeito. Eu quis inovar um pouco, tá? A questão do tutorial, eu não queria fazer igual, apenas peguei a ideia de como foi dito no início, como base, certo? Pronto, ele aberto aqui, eu vou pegar aqui um chamado Bicolor Used Define aqui, ó. Vou colocar uma cor azulada na parte de trás, mais ou menos assim, certo? E na parte de cima eu vou colocar um tom vermelho alaranjado, assim, olha só. Então aqui a gente pode trabalhar esse efeito aqui, assim, mais ou menos, ok. Vou diminuir um pouco a opacidade desse efeito para ficar um pouco mais legal, assim, tá? Ctrl Alt Shift E novamente, vou colocar novamente no Nik Software e vou dar uma ajustada nos efeitos. Eu vou colocar um aqui, deixa eu verificar um legal para a gente colocar. Classical Focus, esse Brilliance e o Warmth aqui, ele dá um acabamento bacana na imagem, bem interessante, olha só, ele fica bem saturado, bem legal mesmo. Vou dar um ok. Ctrl Alt Shift E novamente, vou aqui no Viveza. Esse é um filtro muito legal também. Então aqui eu vou ajustar os shadows, vou aumentar um pouquinho aqui. O Warmth eu vou aumentar aqui um pouquinho mais para o vermelho. Estrutura, eu vou aumentar ao máximo aqui a estrutura para ficar bem legal mesmo, aqui assim. Ok. Saturação, vou aumentar um pouco e vou dar um ok. Ctrl Alt Shift E, filtro Blur, Surface Blur. Vou dar um Surface Blurzinho aqui um pouco maior. Com uma máscarazinha, tá? E com o pincel preto eu vou tirar esse Surface Blur da minha mão e da minha água e do meu fogo, olha só. Então ele vai ficar mais definido em alguns pontos e em outros pontos vai ficar embaçado, que é o caso daqui, ó. Porque se eu tirar essa luz aqui, ó, vai ficar granulada, então não é o meu objetivo. Beleza, Ctrl Alt Shift E novamente, vou usar um filtro chamado Red Giant Software e tem um filtro chamado No Light Factory. Então vou botar aqui mais ou menos assim, ó, o brilho da explosão. Deixa eu botar aqui assim, deixa eu ver aqui um brilho bacana. Aqui não. Deixa eu ver aqui um bem legal mesmo. Esse aqui ficou legal. Uma corzinha, vamos botar aqui um alaranjado, mais ou menos assim. Vou dar um ok para ver. Esperar um minutinho aí. Vamos ver como foi que ele ficou. Feito isso, eu dou um ok. Vai ficar esses raios de luz aqui assim, mais ou menos. E para finalizar, colocamos aí a nossa logo. Lembrando, nosso canal oficial do YouTube é esse aqui, tá? YouTube /M4RCO
P4OLO é o nosso canal oficial, tá? O que tiver por aí é mera imitação, tá certo? Todos os nossos vídeos se encontram neste canal, como também nosso site tutoriaisphotoshop.info. Não se esqueçam, M Paolo só existe um, Tutoriais Photoshop só existe um, certo? O resto que imitar é mera coincidência de inveja e imitação. A gente só imita o que é bom, né? Na verdade, isso é fato. Então não se esqueçam, M4RCO P4OLO é o nosso canal do YouTube. Por que esse nome? Porque esse nome é o meu nome codificado, ou seja, foi um canal antigo que eu tinha e comecei a gravar as videoaulas. Como o YouTube não pode trocar o nome, infelizmente, eu tive que permanecer com ele. Então vejam só aqui, pega a minha assinatura, eu boto lá, então fiquem aí à vontade para treinar essa imagem, tá? Que ficou bem bacana aí para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa imagem, ficou bem legal, certo? Bem interessante aí. Fiquem com Deus, até a próxima, pessoal. Não deixem de adquirir nossos produtos, que é bem bacana. Nosso curso via Skype e Hangout do Google, curso online, onde a gente prepara você aí para muito trabalho bacana no mercado aí, beleza? Até mais, pessoal, fiquem com Deus, abração e falou!